novo mandamento de Jesus é a chave de toda a Bíblia Sagrada. É a chave da vida e é a chave da morte. Sem o novo mandamento do Cristo de Deus, não há política, não há ciência, não há filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. E agora Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o Apocalipse de Jesus segundo São João, o livro das profecias finais. Só há um meio exato de enfrentar o que vem lá. É saber exatamente o que vem lá. Saber para prever, prever para prover, principalmente no nosso Brasil. E a besta foi concedido que fizesse guerra aos santos e que os vencesse. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo e povo e língua e nação. E todos os habitantes da terra a adoraram. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Foi imolado desde o princípio. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Aquele que levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar pela espada, importa que seja morto pela espada. Aqui está a paciência, a certeza dos santos. E vi outra besta que subia na terra e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro e falava como o dragão. Ela exercitava todo o poder da primeira besta na sua presença e fez terra e os que a habitam nascem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. E fez prodígios, de sorte que a terra ia descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes do mundo com os prodígios que lhe permitiram fazer diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem imagem da besta, que tinha recebido um golpe de espada e ainda estava viva.
E lhe foi concedido que comunicasse espírito à imagem da besta, e que falasse a tal imagem da mesma besta, e fizesse mortos todos aqueles que não tivessem adorado a imagem da besta. E a todos os homens pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e escravos, para ter um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, e que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tenha sinal em nome da besta, o número do seu nome. Aqui, trata-se. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o número dela é 666. Capítulo é um dos mais importantes do Apocalipse de Jesus. E a besta foi concedido que fizesse guerra aos santos e os vencesse. Estamos na primeira volta cíclica. Com efeito, foram muitos os santos, eram chamados assim seguidores do Cristo. Nem todos eram santos. Tanto assim que Juliano, o apóstata, conseguiu fazer que muitos se afastassem. Largaram o cristianismo por medo de morrer, por medo de perseguições, ou então por arrependimento, nada como uma vida gostosa, la dolce vita. E acontece isso até hoje, principalmente hoje, que está prevista uma apostasia geral. E todos os habitantes da terra adoraram aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi imolado desde o princípio do mundo. É claro que este é um ensinamento simbólico. Quando Jesus está presente nos seus pregadores, naqueles que o representam em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, aqueles que já o acompanham desde antes da formação deste planeta Terra,
E desde quando houve perseguições contra esses realmente representantes do Cristo, desde que muitos deles foram imolados pela pregação que não agrada a Satanás, senhor do planeta, então diz muito bem o evangelista profeta que Jesus foi imolado desde o princípio do mundo. Claro, nas vítimas, nos santos, nos mártires que o representavam cá embaixo, antes da sua vinda e depois da sua vinda. Até a sua volta, terão de enfrentar os julianos de todos os matizes. Porque ele foi dado poder sobre todo o povo, língua, tribo e nação. Isto prova que Satanás deu todo o poder a Juliano apóstata e todos os outros tiranos que fazem o jogo do adversário. Porque Satanás é uma palavra que significa adversário, inimigo. Mas vem aqui a advertência: se alguém tem ouvidos de ouvir, que ouça. Aquele que levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar com a espada, importa que seja morto com a espada. Daí a paciência, a fé, a certeza dos santos. Aquele que levar para o cativeiro. Palavras com que São João consola os verdadeiros cristãos, lembrando-lhes o castigo ainda temporal dos seus perseguidores. Valeriano meteu na prisão muitos cristãos. E ele próprio veio a experimentar a prisão dos persas. Acabou cativo como aqueles que levou ao cativeiro. Juliano apóstata acabou na guerra com os mesmos persas, ferido por mão invisível. Foi então que ele rompeu naquela blasfêmia que refere Teodoreto, dizendo com o pensamento em Jesus: venceste, Galileu, venceste. Claro, Jesus vencerá todos os julianos, todos os apóstatas, todos os domicianos e neros, todos esses infelizes que pensam que são os donos do nosso planeta. Pois se Satanás já está com os dias contados, é o chefe de todos eles, já está desesperado, sabendo que lhe resta pouco tempo, e vi outra besta. Nós já sabemos que a besta deste último ciclo é uma besta também já com os dias contados, poderosa sim, mas com os dias contadinhos. Mas quem era a besta que ajudava a primeira besta naquele tempo? Era a intelectualidade, era a filosofia sustentada na mágica, era o poder material. Essa literatice de termos e discursos pomposos, literatice de prestígios e milagres, cheia de todo gênero de adivinhações, tão em voga no paganismo. É o puxa-saquismo desenfreado, está aí até hoje. Infelizmente, nós sabemos que a maioria quer bajular para levar a vida farta,
sem trabalhar. Fica do lado dos injustos, dos tiranos, desde que tem a bolsa cheia. Mas vai se esvaziar. Todos esses sacerdotes ociosos, esses filósofos venais, esses literatos vendilhões, formavam essa segunda besta, sempre louvando a primeira, que era Roma, senhora do mundo. Bom, e ela exercitava todo o poder da primeira besta na sua presença e fez que a terra e os que habitam adorassem a primeira besta. Essas palavras se referem à primeira besta como curada, isto é, Juliano apóstata, em cujo tempo reviveu a idolatria. E como refere Sócrates, livro 3, capítulo 19, tinha resolvido, quando voltasse da guerra dos persas, aplicar contra os cristãos os mesmos suplícios de que tinha usado Diocleciano. Juliano, portanto, é o que faz reviver o intento de Diocleciano, arruinar o cristianismo. Coitados deles. E seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe permitiam fazer diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta. A mesma Roma, que espalhava por todo o mundo a idolatria, era um objeto dela na sua pessoa e de seus imperadores. Todos sabem que havia templos dedicados a Roma, onde ela era adorada como deusa. Além disso, na célebre carta de Plínio Moço a Trajano, e de outra edição Dionísio de Alexandria, basta ver o livro de Eusébio, o livro 7º, consta toda esta trama que justamente com as imagens dos deuses se apresentavam aos cristãos as imagens dos próprios imperadores. E eles eram incitados a oferecer incenso promiscuamente, tanto aos deuses quanto aos imperadores. Isto fala mais alto. Então a segunda besta é produto do imperialismo da primeira besta. Que todo mundo quer viver bem, não quer nada de se comprometer, de estragar o futuro. É a bajulação irrefriada. Aí está. E foi-lhe concedido que comunicasse espírito à imagem da besta. Juliano, antes de imperador e depois de imperador, se entregou completamente aos mágicos, aos adivinhos, que lhe prometiam e fizeram ver muitos prodígios aparentes, como ressuscitarem mortos, falarem estátuas, acenderem-se fogos repentinos no céu e descer ao mundo, né? Diante de todos. Mas tudo magia negra da boa.
Coisas que esses mágicos fazem hoje nos palcos da Europa. E que fossem mortos todos aqueles que não tivessem adorado a imagem da besta. Juliano tinha passado uma ordem para que se castigassem como inimigos de Roma e do imperador todos os que recusassem adorar a sua própria estátua. Ela estava no meio das estátuas dos deuses, uma belezinha. Quem não adorasse o imperador devia ser morto. Maravilha. Hoje mata-se de outro modo. É a perseguição da mão boba, etc. Aos que não fazem vassalagem como eu. Não vim para incensar ninguém, a me agachar diante de ninguém. Prefiro não ser nada nesse mundo, mas ter a minha consciência tranquila. Subir no conceito dos homens, digo eu no meu livro, é descer no conceito de Deus. E fizesse que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. E a todos os homens, pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e escravos, para ter um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que professem a idolatria e o mostrem pelas suas obras, trazer o sinal, marca ou caráter deste ou daquele Deus, impresso com ferro quente, ou no braço ou na testa. E ninguém possa comprar nem vender. Isto diz uma relação manifesta a perseguição de Diocleciano. E todos os intérpretes apontam aqui um hino, no qual se diz que não se permita nem comprar, nem vender, nem ainda tirar água das fontes, senão depois de ter oferecido incenso aos ídolos. Finalmente, o número da besta é 666. Na primeira curva cíclica é Roma, no seu imperador Diocleciano, que o nome de Diocleciano, antes de imperador, era Diócles. Juntava-se a esse Diócles Augustus. Quem souber algarismos romanos vai somar Diócles Augustus e vai encontrar 666. Mas nesta volta cíclica, que vem a ser a besta. Vocês sabem que nós somos imparciais e estudamos as provas. A linguagem indica a possibilidade de ser calculado esse número e de se descobrir sua significação. Santo Irineu, que viveu no segundo século, foi discípulo de São Policarpo. Por sua vez, foi discípulo de São João Evangelista. Aquele esclarecido e piedoso varão, que não pode ser acusado de parcialismo, propõe a palavra lateinos como a resolução deste enigma. Em algarismos romanos dá 666. Ora, vocês sabem que o latim é a língua peculiar da Igreja Romana em todos os seus atos oficiais. O último anticristo
tem estreita relação com Roma. E assim essa palavra pode perfeitamente ser aplicada. Investigando a língua hebraica, vamos encontrar a palavra Romit. A soma dá exatamente 666. O Papa intitulado Dux Cleri significa o príncipe do clero. A soma dá 666. Também é chamado Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. A soma dá 666. A expressão grega itálica eclésia dá a soma 666. Ainda a palavra grega teitan significa Satanás. A soma dá 666. É muita coincidência, não é? Mas daí, diante de Deus, não inventamos nada, é só somar os algarismos romanos. Para todos vocês, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu.